Secretaria de Estado de Saúde, Hilda Guimarães Freitas. Hilda, um bom dia, seja muito bem-vinda aqui à CBN Campo Grande. Bom dia, é um prazer estar aqui na CBN, principalmente para trazer essa informação tão importante para gestantes, e você grávida, né? Mais ainda. Mais ainda, né? Que todas as gestantes recebam essas informações, sim, né? E dizer que é um prazer estar aqui pela primeira vez na CBN para trazer um assunto tão relevante para as nossas mulheres e crianças no Mato Grosso do Sul. Hilda, a gente está falando do recorte de 2023, 2024, em que há uma redução no número de casos de mortalidade. A que se deve isso? Então, uma das coisas que a gente, na Secretaria Estadual de Saúde, atribui são todas as políticas que o governo vem fazendo. Exemplo, acabamos de ouvir aqui o Bolsa da Família, a agricultura familiar, todos esses programas do governo que envolvem ações sociais, ele contribui, porque a maioria dessas mulheres que morrem durante a sua gravidez, durante o seu parto, ou após o seu parto, a gente vai ver que tem um fator social aí que contribui bastante para esse óbito. Principalmente as nossas gestantes que iniciam o pré-natal tardio. Então, essa é mais uma mensagem que a gente traz aqui, nesse espaço hoje dado para a gente, a importância das gestantes, assim que descobrir que está grávida, procurar os serviços de saúde para iniciar o seu pré-natal. Então, quanto mais precoce a gestante inicia seu pré-natal, mais a gente tem a chance dela não morrer durante o parto, durante a gestação, ou o seu bebê também, né? Porque hoje o que a gente está vendo ainda, as mulheres estão obesas, hipertensas, e isso a gente tem que pensar como a gente poderia evitar que as mulheres que quisessem engravidar, né, não chegassem obesas e hipertensas, que elas fizessem, que a gente trabalha sempre, dizendo que a gente trabalha com mulher em idade fértil. O que é mulher em idade fértil? São mulheres que podem engravidar de 10 a 49 anos. Essas têm a maior chance de engravidar. Lógico, a gente tem exceções, mulheres engravidando com 50 anos, mas a grande maioria está nessa faixa etária de 10 a 49 anos que engravidam. Hilda, você falou, né, sobre iniciar esse pré-natal, não deixar para que comece de forma tardia, mas a estrutura disponível hoje em saúde, ela de fato está disponível para acolher essa mulher? Quando essa mulher ela busca o atendimento em saúde, ela está conseguindo fazer o agendamento das consultas, ela está conseguindo fazer os exames necessários no tempo certo? Então, hoje a gente, cada dia mais, e talvez seja um dos motivos que a gente teve essa redução, a gente tem ampliado o acesso do pré-natal. Então, a mulher procurando a unidade, ela já é agendada a primeira consulta do pré-natal dela. E os exames também, porque hoje, no governo, a gente tinha antes a Rede Cegonha, né? Hoje ela é chamada Rede Aline, mudou o nome. Esse nome, Aline, foi dado em homenagem a uma mulher que foi a óbito no município de Belford Roxo. Então, esse nome foi dado a esta mulher como uma homenagem e às outras mulheres grávidas, para que elas procurem o pré-natal o mais precocemente possível. E eu queria reforçar aqui também um dos pilares de Mato Grosso do Sul, que talvez faça a diferença nessa redução do óbito infantil, é a saúde reprodutiva. O que é a saúde reprodutiva? É a mulher, de fato, procurar assistência e no momento que ela desejar engravidar, ela parar de tomar o seu anticoncepcional. Aquela gravidez planejada. Planejada, porque a gente fala, a diferença é gravidez planejada do que gravidez aceitada. Quando a mulher engravida sem ela estar planejando aquela gravidez, a gente tem outros fatores que contribuem. Ela vai ter desajuste familiar, ela já não está preparada para essa gravidez, mas ela vai aceitar essa gravidez. E aí, às vezes, com isso, ela demora a ir procurar assistência do pré-natal precocemente.
Eu acredito que você me falou que está com 8 meses, eu acredito que você começou o seu pré-natal bem precocemente, né? Essa é uma história que é um outro capítulo, viu, Hilda? Mas graças a Deus está correndo tudo muito bem. Mas é isso, né? A gente ter esse acolhimento no momento exato, no momento necessário e, principalmente, né, ter essa estrutura disponível para que você faça o acompanhamento correto, tenha o atendimento no momento necessário, ele é fundamental para evitar problemas de outros agravamentos que a gente sabe que pode ter, né, essa pior consequência, que é tanto ou para a mãe quanto para a criança. Hilda, a gente vai precisar fazer uma pausa agora para as notícias nacionais, mas na sequência a gente volta, que eu quero que você fale para a gente quais são essas principais causas, né, ainda de morte entre mulheres e crianças nessa fase tão importante da gestação. Um instantinho só. Repórter CBN. Na rede CBN, informações em São Paulo, com Guilherme Marconi. Débora, o Banco Central fez nesta segunda-feira 2 leilões de linha que totalizam 2 bilhões de dólares. O objetivo é conter a escalada de valorização da moeda americana diante do real. Cada operação teve limite de 1 bilhão de dólares, ou cerca de 6 bilhões de reais. Após a abertura negativa, o dólar comercial passou a subir hoje. A moeda americana registra alta de 0,17%, negociada a R$ 6,07. A Bolsa de Valores abriu com ligeira queda de 0,5%, com 121.735 pontos. Em dezembro do ano passado, o BC já havia injetado cerca de 32 bilhões de dólares no mercado de câmbio por meio de leilões, em meio à forte saída de dólares do país. Essa foi a primeira intervenção cambial sob o comando do novo diretor de política monetária do BC, Newton Davi, e do presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo. Débora. Muito obrigada pelas informações, Guilherme Marconi, em São Paulo. 11h03 agora. CBN Campo Grande. De volta com a entrevista com a Hilda Guimarães Freitas, ela que é presidente do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materno-Infantil aqui em Mato Grosso do Sul, também gerente da Vigilância do Óbito Materno-Infantil da Secretaria de Estado de Saúde, na terceira hora do Jornal CBN Campo Grande. Hilda, eu deixei uma pergunta para você, né? Quais são as principais causas de mortalidade em crianças e também em gestantes aqui em Mato Grosso do Sul? O que tem acontecido? Então, para gestante, a gente vê, e também isso contribui com o aumento do óbito infantil, são as eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. Isso está relacionado com a pressão alta, falar o português bem tranquilo para todos, e hemorragia, que é no parto e no pós-parto. Então, falando nessas duas causas que está relacionado a óbito materno, a importância da gente ter o acompanhante na hora do parto. Isso faz toda a diferença. E para isso, a gestante, seu acompanhante, que vai ficar todo o momento, não é só na hora de tirar fotografia lá na sala, mas é desde que a mulher interna até a sua alta. Hilda, mas exatamente nesse ponto, né? A gente sabe que isso hoje é uma possibilidade de assistência a essa gestante, mas não é raro a gente escutar também que muitas vezes a equipe médica, as pessoas do atendimento solicitam ali que esse acompanhante não esteja no local de parto. Como fazer valer o direito, então? Então, mais do que nunca, as gestantes têm que conhecer os seus direitos. Os profissionais que atendem essa gestante têm que informar os direitos dela e deveres.
O direito do acompanhante, o direito dele estar em todo momento é direito dela. Ela tem que fazer reconhecer esse seu direito. E se caso o hospital se negar, ela diz, olha, aqui é meu direito. Ela tem todo o direito. Quanto na rede privada. Tanto na rede pública como na rede privada. É direito universal ao acompanhante em todo momento do parto. Né? Se precisar acionar, inclusive... Hoje nós temos o Ministério Público e temos também o NUDEM, que é o Grupo de Defesa das Mulheres, que pode ser acionado. Ok. Hilda, você estava passando, inclusive, orientações do comportamento deste acompanhante que ajuda, inclusive, nessa sequência de atendimento, né? Então, por isso que é da tão importante, Karina, a gestante e seu acompanhante conhecer o local de parto. Porque ele tem que saber que ele não está ali só para ficar olhando a gestante ou tirando fotografia, né? Ele está ali para ser o suporte dela na amamentação, para ver se ela está sangrando, se ela está tendo alguma outra intercorrência, de dar o apoio para ela na hora que ela precisa de segurar. Sinalizar a equipe médica que, de repente, a gestante não está bem. Não está bem. Então, ele é alguém que está ali para ajudar a gestante. E não para só ser alguém... um suporte que vai registrar o fato, o evento. Nesse sentido, ainda nesse suporte, né? Qual o olhar atento do acompanhante para a criança? Então, hoje, a criança, ela precisa, primeiro, iniciar mais precocemente possível, que a gente fala hora ouro, a amamentação. Então, esse é o olhar que ele tem que estar. Quando a criança inicia precocemente a amamentação, ele está contribuindo para que o útero da mulher também comprima e ela não tenha hemorragia. Então, aquele acompanhante ali, ele é um suporte para ajudar essa gestante a sentar, a colocar ela na melhor posição. E tudo isso eles aprendem no hospital. Né? E outra coisa que a gente vê, assim, a importância dele saber se está sangrando muito, chamar imediatamente a equipe de enfermagem, porque ele é que está mais próximo ali daquela gestante. E que talvez tenha maior intimidade, inclusive. Se a criança, por exemplo, está muito sonolenta, essa criança está muito sonolenta, ela não está amamentando. Às vezes ela está com um excesso de roupa. Aí o acompanhante já é orientado para tirar aquele excesso de roupa. A criança está dormindo muito, porque ela está com hipoglicemia. É necessário, às vezes, já iniciar a amamentação imediata, porque às vezes a criança precisa, quanto mais a criança suga o peito da mãe, mais rápido desce o leite da mãe. E aí aquele leite inicial é o mais importante, porque é o que dá maior proteção para essa criança, da imunidade, para que ela não contraia infecção nos primeiros dias de vida. Hilda, ainda de acordo com o levantamento, né, que a Secretaria Estadual de Saúde nos antecipou aqui, esses dados prévios ainda apresentando um número que impacta na redução dessa questão da mortalidade materno-infantil. Em que locais você identifica que isso tem ocorrido mais? É na cidade? É no interior? De que forma vocês estão conseguindo identificar esse tipo de situação? Na realidade, hoje, 95% dos partos nossos é feito em regime hospitalar, né? E aí, assim, os óbitos infantis, eles ocorrem mais com prematuridade, quer dizer, criança ainda muito precoce para ser nascido. E aí, quando a gente estuda esses óbitos, e essa é a grande função desse comitê, aprofundar nos estudos dos óbitos. Quando a gente aprofunda nesses estudos, a gente vai ver que a mãe tinha infecção urinária, que às vezes não foi tratada, a mãe era hipertensa e não tomava o medicamento adequado, a mãe não fazia uso do AS, que é de suma importância. Então, não é julgando ninguém. O comitê não é uma instância do governo. Ele é uma instância que está ali para aprofundar no óbito materno, não julga ninguém
Nós estamos ali Mas foi para... um levantamento de estudo, de tudo, estatístico. não só estatística, mas é de ver onde estão as fragilidades na assistência, por exemplo, a falta de atenção básica não está prescrevendo o AS. Então, a gente recomenda que o gestor do município veja por que o AS não está sendo prescrito. Que isso vai fazer a diferença. Pública. Que deve ser a função do comitê, que é formado por lideranças comunitárias, formado por conselhos, conselhos de classe, pelos técnicos da secretaria, é aprofundar nesse estudo. O Estado tem seu comitê, mas nos 79 municípios, hoje nós já temos 54 municípios no estado que têm os seus comitês para estudar o óbito materno e infantil. 74 municípios já com Não, comitê. 54. 54 com comitê. Comitê está implantado, e aí o Estado ele fomenta que cada município implante o seu. Mas enquanto isso não acontece, a gente traz os óbitos, o município vem e apresenta o óbito, para que a gente veja onde estão as fragilidades, para que outros óbitos não venham a ocorrer. Então, o comitê, apesar de não ser um órgão do governo, ele ajuda nas políticas públicas, de reforçar a importância do planejamento familiar, para que as mulheres tenham acesso a métodos de longa duração, porque as mulheres, às vezes, não têm conhecimento da importância dos métodos de longa duração. Às vezes, elas só querem laqueadura. Porque é a única maneira que elas... A única coisa que elas conhecem, que elas não querem ter mais filho. Então, elas falam assim, eu quero laquear. Né? E qual seria um método alternativo, então? Então, hoje, nós temos os DIU de cobre, os DIU hormonais, o implante... Todos esses que eu citei aqui, que a gente chama de métodos de longa duração, eles protegem tanto a gravidez igual a laqueadura. Porque às vezes a mulher fala, eu quero laquear já após o parto. E aí se submete a uma cesárea, uma anestesia, a um parto que às vezes não é recomendado fazer cesárea, porque a cesárea tem suas indicações. E hoje a gente, às vezes, tem aumento de alguns óbitos maternos, porque nós temos excesso de cesárea sendo feito no nosso estado. Então, hoje a nossa política, cada dia mais, é incentivar a mulher para partir para um parto normal. Se ela puder, lógico, claro. Quem vai avaliar é junto a ela com o médico, as condições. Com os exames todos preparados. Com os exames, tudo, né? Ela conhece o ambiente, vê o que é hoje o parto normal. Aquela ideia, tirar aquela ideia que aí vem, né, de parto é sofrimento. Parto não é sofrimento. Tem um momento da passagem do bebê pelo canal do parto, que é um momento que, tranquilamente, ela esquece assim que o bebê nasce, né? Porque... E, além do mais, o parto normal é um benefício para as crianças, muito Hilda, mais do que a cesárea. Exatamente. Nesse sentido, o que o comitê e o que, como gerente também da vigilância do óbito materno e infantil aqui no estado, está preparando para esse ano, para evitar que situações como essa se agravem, né? Ou que chegue a esse resultado que é o óbito, a morte de mulheres e crianças. O que vem por esse ano de 2025? Primeiro, eu acho que o momento hoje que nós estamos aqui já é um primeiro pontapé. Porque quanto mais a gente estiver divulgando da importância de se fazer o pré-natal precoce, segunda coisa, capacitação das equipes de saúde. Então, mais do que nunca, as equipes têm que estar preparadas e prescrevendo o que está indicado, os melhores protocolos hoje indicados. Então, a capacitação de médicos, enfermeiros, agentes comunitários, quer dizer, toda a equipe de saúde envolvida tem que ser capacitada para acolher bem aquela mulher e aquela criança. Tá? E, mais do que nunca, a mulher, quando ganha o seu bebê, no SUS, a gente recomenda que ela vá até 7 dias nas unidades para avaliar o seu bebê e avaliar as condições que ela está. Então, assim, se ela tiver qualquer coisa, procurar imediatamente, mas essa consulta
na primeira semana do bebê é de suma importância, porque é o momento dela avaliar como está a amamentação, avaliar, fazer as vacinas se não foi feita na maternidade, fazer os testes, que é o teste da orelhinha, o teste do pezinho, dar continuidade nesses testes se não foi feita na maternidade. Então, hoje a gente tem incentivado cada dia mais nas capacitações para que isso venha acontecer. E as capacitações com as sociedades, principalmente pediatria e ginecologia, nos problemas mais que a gente tem visto levado a óbito, a hemorragia, sepsemia e a hipertensão. Então, a Sociedade de Ginecologia, Obstetrícia e a Pediatria tem trabalhado muito integrado com a gente nas capacitações feitas pelas equipes médicas. E antes de entrar aqui, eu estava lendo uma reportagem no jornal que estava lá de Três Lagoas e vi que lá em Três Lagoas está sendo criada a Residência Médica e Saúde da Família. Então, o médico da saúde da família, ele faz um diferencial na vida dessas mulheres também. Então, a equipe hoje de saúde da família faz um diferencial na assistência à mulher e à sua família, como diz o nome, né? Que a mulher vá conhecer mais do que nunca, e hoje a gente está incentivando as maternidades a abrir a porta para a usuária, para ela conhecer onde ela vai ganhar o bebê. Conhecer, saber o que é um parto normal, o que é uma cesárea, o que está indicado quando é cesárea. Lógico, existe dentro da lei, que eu falei que a mulher tem que conhecer a sua lei, que ela pode pedir a cesárea, mas ela deve pedir quando realmente ela sabe o que ela está pedindo ali. Às vezes ela pede porque ela está com uma dor e alguém não explicou a posição melhor que ela tem que fazer, as massagens, o banho de chuveiro. Então, existem várias ações sendo feitas nas maternidades que pode fazer a diferença em aumentar o parto normal, que é uma grande luta nossa este ano, aumentar a cobertura, o percentual de parto normal no nosso estado. Hilda, eu quero agradecer muito a sua gentileza falando sobre esta relação, né, do cuidado com a saúde, da preservação, especialmente da vida, tanto de mãe quanto de bebê, né, num processo tão importante, que é esse início da vida, né, de uma experiência incrível, né, na vida de quem passa por isso, dessa mulher que passa por esse momento, né, e que a gente possa trazer aqui mais iniciativas que levem essa segurança, essa proteção de mãe e bebê. Muito obrigada, viu? Olha, eu só tenho que agradecer e colocar sempre à disposição para qualquer assunto que vocês quiserem relacionado à mulher e à criança, porque é isso que faz diferença na vida, no futuro de Mato Grosso do Sul. Porque a gente sabe que quanto mais a gente reduzir o óbito materno e infantil, provavelmente nós vamos ter melhor qualidade de vida naqueles municípios que estão reduzindo esse óbito materno e infantil. E um desafio nosso agora é que a entrada desses novos gestores é fazer com que ele entenda a importância dos comitês de redução da mortalidade materna e infantil nesses municípios e no estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. Bom trabalho para vocês. A gente vai fazer uma pausa e voltamos já. Não saia daí.